Pessoal, estamos dando início a mais uma noite especial, onde nós iremos fazer nossa revisão para a aula, que é a prova da aula, né? Das aulas para a prova AV1, beleza? E aí, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque essa revisão é bem mastigada. Nós vamos tratar todo o assunto, mas muito bem mastigado e bem resumido, bem compactado. Não se preocupem, as coisas vão funcionar muito bem. Tá? Então, como eu estou dizendo aqui, nós estamos já na revisão, certo? Então, para entendermos bem sobre gestão da cadeia de suprimentos, e lembre-se que a gestão da cadeia de suprimentos é a mesma coisa, pessoal, que Supply Chain Management, certo? Que é isso aqui, ó, né? Que é o SCM. Se vocês virem isso aí na prova, já vão saber que isso é a mesma coisa que cadeia de suprimentos. Por quê? Porque supply, né, é suprimento, chain é a cadeia, é igual teia de aranha, né, certo? E management é o gerenciamento, certo? Então não tem dúvida. Então, primeiramente, certo? Temos que quebrar alguns paradigmas, certo? De que não é a mesma coisa que logística integrada, tá bom? Então, cadeia de suprimentos não é a mesma coisa que logística integrada. Nós vamos entender isso hoje, certo? Tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Faz parte do conteúdo da prova. Se tiverem dúvida, vocês vêm e me perguntam, por favor. Então, ainda é comum as pessoas confundirem esses dois, ó, conceitos, certo? É muito comum acontecer isso aí. Mas vamos separar esses conceitos, certo? Primeiro, quando a gente fala de logística, aí logística é o quê? Olha, é um conjunto de atividades que integra, coordena e controla o fluxo físico de materiais e de informações, né? Aí, aí vem o que? As fases. Em que fase ela faz isso, né? Em que fase ela está fazendo essa integração, essa coordenação, né? E esse controle? Aí vem, ó, na fase de compra, na fase de armazenamento, tá certo? Da manipulação dos materiais, na movimentação da mercadoria. Então, a logística, ela está fazendo isso aí, certo? Né? Aí nós temos aqui a distribuição e transporte, tá certo? Então, a logística faz isso, ela distribui, tá bom? Ela transporta essa mercadoria. Então, a logística ela é subdividida, pessoal, né, em 4 sistemas, tá bom? 4 sistemas, observem, viu? Vamos para o próximo. Nós temos logística de suprimentos, certo? Que é entrada de material até a liberação para produção. Né? Então, todo o material que está entrando dentro de uma fábrica, todo o material que está entrando, né, dentro, tá? E ela é para a produção, nós estamos falando sobre logística de suprimentos, está suprindo alguma necessidade. Então, a aquisição, seleção de fornecedores, tá bom? Transporte, né? Suprimento. Isso fornecedor está transportando, armazenando, né? Está fazendo a gestão, né? Controles de estoque, toda a gestão para onde vai, para onde vem essa mercadoria. Junto com isso, tem a informação. Isso sim, nós estamos tratando da logística de suprimentos. Ok? Se tiverem dúvida, me parem, por a gente vai falar um pouquinho mais. Tá? Próximo. Primeiro, logística de suprimentos, né, que nós falamos. No próximo, nós vamos falar agora que é logística de produção. Tá? Então, veja que tudo isso aqui é durante a pirâmide, né, de produção. Abastecimento das linhas, né, e implementação do processo de produção. Ou seja, lógica de suprimento foi lá, trouxe mercadorias, né, a indústria colocou em seu almoxarifado. Quando colocou em seu almoxarifado, né, aí entra a logística de produção, tá? E aí vai abastecer as linhas, né, de produção aqui, né, e a movimentação no processo, né, da própria produção, para onde vai tal mercadoria, para onde vai tal parafuso, para onde vai tal chapa, certo? Para que setor vai. Então, tem todo esse controle, tá?
Então, esse controle geral é o que nós chamamos de logística de produção. Enquanto uma pega a mercadoria e coloca dentro, né, da indústria, a outra, que é a de produção, faz a distribuição dentro da própria indústria, né? Depois disso, nós temos uma outra que é a logística de produção, tá? Então, vamos ver o próximo, qual é? Logística de produção. Recebimento é responsável pelo quê? Olha, pelo recebimento, pelo produto acabado e distribuição para os canais de distribuição. Esse canal de distribuição, nós vamos trabalhar mais um pouquinho lá na frente, ainda hoje, sobre esse assunto, para tirar todas as dúvidas. Então, quando eu estou tratando aqui de logística, quer falar? Alô, quer falar? Elton tá pedindo para o senhor aceitar. Eita, deixa eu ir lá em Elton. Elton? Cara, não tá me aparecendo Elton aqui, não. Será que ele não já entrou? A gente não sabe? Entrou, não. Edmilson. Elton Henrique entrou, cara. Tá dentro já. Dentro do grupo aí. Tá bom? Ok. Então, eu vou ficar com o slide aqui aberto. Então. Falando ainda da logística de distribuição, certo? Aí nós temos transporte, tá? Transporte, né? Armazenamento, gestão de estoque, informações, recebimento de pedidos. Observe que logística de distribuição ela é um pouco mais, né, carregada, ou seja, né, tem mais atribuições. Tá bom? Separação, olha, de materiais, embalagem, expedição e serviço ao cliente. Então, veja que a logística, né, de distribuição já é praticamente quase a última, onde você está recebendo essa mercadoria através de transporte, depois que essa mercadoria foi armazenada, na gestão de estoque, de informações. Então, tudo isto é logística de distribuição. E aí, né, ela trabalha com os canais de distribuição que nós vamos falar mais acentuadamente lá na frente, certo? Ainda hoje. Ok? Com alguma dúvida até agora? Depois disso, pessoal, nós temos... Obrigado. Depois disso, nós temos, né, a logística reversa. Quando a gente pensa que essa é a última parte da logística, não é. Porque nós temos que trazer de volta alguns materiais que nós já usamos, já descartamos, e não tem tanta utilidade para nós. Então, vamos lá, então. Na logística reversa, aí temos o que? O fluxo reverso, né? Vem coleta de mercadoria, estoque, de armazenagem, transporte e etc, né? Então, quais são as mercadorias que fazem parte, tá certo? Dessa logística reversa. Quem pode me ajudar? Quais são as mercadorias, os produtos que fazem parte da logística reversa? Materiais que precisam de descarte, por exemplo, adequado para evitar dano ambiental. Isto. O que mais? Olha, um produto chegou para mim, comprei o celular chegou para mim e não chegou do jeito que eu queria. Vou devolver ele. Isso pode ser considerado logística reversa? Não. Não? Pode. Sim ou não? Preste atenção, viu, gente? Quando a gente trabalha antigamente logística reversa, só para entender. Reversa é Só para... devolve, né? Oi? Tudo que a gente devolve, Eu né? acho que não. Tem que voltar para o início do processo. Início Olha, do processo de hoje em produção. dia, não, mas hoje em dia, tudo que você está colocando de volta, tá certo? Para o início de onde veio, a gente está revertendo, está voltando, né? Quando ele fala logística reversa, é porque ela está voltando todos os passos, que é tá certo? Que é a logística de suprimentos, tá bom? Que é a logística de produção, que é a logística de distribuição. Ela vai voltar todos esses passos de novo. Então, produtos que a gente coloca de volta antigamente, realmente era mais considerado que logística reversa por causa do meio ambiente, o pneu. Pô, o pneu está lá, né? Não vou descartar como esse pneu, então manda de volta para a fábrica, né? O produto, um celular estragou, não presta.
tem componentes aqui, manda de volta. Agora, também está considerando o quê? Produtos que eu, por exemplo, está com defeito aqui, ou chegou a estar com defeito, não era isso, volta. Se ele voltar para o início de onde ele saiu, já pode ser considerado logística reversa. Ok? Professor, Pois não, amigo. Luiz Fernando está na Pode espera falar. da sala aí. Pediu para que o senhor aceitasse ele. Rapaz, vocês estão olhando esse WhatsApp de vocês muito atrasado, viu? Eu já aceitei ele faz tempo. Mas Deu beleza, certo, continua valeu. alerta. Tá? Valeu, professor. Beleza. Vamos para frente então, certo? Nós falamos o seguinte, olha, vou voltar ao início aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. E a gente, cadê? A gente tem confundido, né? Muitas vezes a cadeia de suprimentos com a logística integrada, não é isso? Vamos ver agora essa questão da logística integrada, como funciona, né? Então, vamos lá. Tem aqui, ó. Logística integrada, pessoal, é a integração dos subsistemas logísticos, garantindo o alinhamento estratégico, né? O melhor nível, qualidade de serviço e redução de custos, tá bom? Então, quando eu falo, né, da cadeia de suprimentos, então, para a gente entender, né, é como ela começou, né, a chegar até mim, de onde ela saiu e aonde ela está chegando. Então, lembre-se que a gente, quando lembra de cadeia de suprimento, tem que lembrar de 5 itens, né? Fornecedor, tá bom? Fábrica, distribuidor, varejo, consumidor final. Isso é a cadeia de suprimentos geral, tá certo? Né? E a logística integrada, ela está integrando, tá bom? Todo subsistema que existe, tudo que pode ser conectado, né, a essa cadeia de suprimentos, a gente chama de integrada. Então, não é a mesma coisa, é o que está conectando tudo isso aí, tudo o subsistema, o que está funcionando, o que está ocorrendo entre a fábrica e o distribuidor. Trata-se da logística integrada, né? Do distribuidor para o varejo, trata-se da logística integrada, né? E aí ela está querendo fazer isso com o menor custo possível, a menor redução possível, certo? Então, isso é logística integrada, né? Com a melhor qualidade e o menor custo, tá bom? Alinhando estratégias, tá certo? Então, como é que eu entrego da melhor forma possível, como eu entrego mais rápido? Só para vocês terem uma ideia, uns 15 dias atrás, não sei nem se foi deu 15 dias, eu fiz uma encomenda de uma bolsa, tá? E aí, estava lá eu olhando, acompanhando pelos Correios, né? Que é excelente, né? A logística dos Correios, certo? E aí, quando eu olhava aqui, foi entregue lá em Cajamar, que é um centro de distribuição de São Paulo, que tem um volume muito grande, né, de mercadoria lá, e não saía de lá mais. Não saía, e olhando assim, eu digo, caramba, lá deve ter muita coisa, viu? Porque não está saindo de lá ainda. De repente, eu olhei de manhã, todo dia eu dava uma olhadinha, né, onde essa mercadoria poderia estar, e continuava em Cajamar. Isso mais ou menos 10 dias. De repente, a mercadoria chega. Certo? Ou seja, não houve atualização, né? Não houve acompanhamento, certo? A gente não sabe como estava acontecendo, certo? Mas chegou a mercadoria, tá? Mas o próprio sistema deles, né, não dá garantia de que o produto está sendo rastreado, está sendo acompanhado, onde ele está, tá bom? Então, o nível, né, no caso aqui, o nível de serviço nessa hora fica meio comprometido, né, nessa situação, certo? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não, né? Pelo jeito, não. Ótimo. Vamos para frente. Certo? Vamos lá, então. A gestão da cadeia de suprimentos, certo? Não tem ninguém na espera, né? Tá ótimo. A gestão da cadeia de suprimentos é um conjunto de todos os processos de negócios e organizações, associado desde o fornecedor, que é aquele que nós falamos, lembra os dedinhos, né? Desde o fornecedor, tá certo? Até o consumidor final, tá? Referente a um bem de consumo ou serviço, certo? Então, todo esse conjunto é o que nós chamamos de suprimentos, certo?
E aí nós vamos agora entrar, né, numa situação que talvez a gente também confunda, certo? Que é sobre a distribuição física, tá? E os canais de distribuição. Então vamos entender o que é distribuição física nesse momento e diferenciar dos canais de distribuição, ok? Vamos lá. A distribuição física envolve algumas atividades físicas da logística, né? Palpáveis, tá certo? Mensuráveis, assim, né? Que a gente pode lá pegar e sentir. Ficando mais evidente, né, o transporte e o estoque. Então, quando a gente pensar em distribuição física, né, se concentre um pouco, né, em transportes e estoque, tá certo? Porque eu estou lá pegando o caminhão, eu posso sentir o caminhão, eu estou pegando a mercadoria, eu posso sentir a mercadoria, certo? Então, assim, eu posso dizer que isto trata-se da distribuição física. Agora, já o canal de distribuição, certo? Podem ser entendidos como um conjunto, né, de organizações independentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo, né? Então, qualquer mercadoria que eu encontrar disponível para mim, seja lá da forma como ela está sendo disponível, tá certo? Né? Seja lá qual organização esteja fazendo isso é o que eu chamo de canal de distribuição, certo? Aí ela usa, né, sim, a distribuição física. Como é que essa mercadoria vai chegar até mim? Através de transporte e porque estava lá em estoque. Mercadoria em estoque, pega o transporte e entrega para o consumidor final. Mas antes disso, né, nós temos que entender que é um conjunto de organizações independentes envolvidas, né? Então, como muitos sites estão fazendo aí e estão tendo muito sucesso com esse tipo de mercadorias, ou tipo de distribuição, como o exemplo mais famoso, que é o Magazine Luiza, o Magalu lá, né? Eles utilizam vários fornecedores que utilizam sua plataforma, né, para vender as mercadorias. Aí ele diz, ó, vendido pela Magazine Luiza, entregue pelo fornecedor X, certo? Luiz Fernando saiu e voltou. Deixa eu tentar colocar ele de volta aqui. Ok. Tá? Então, deu para entender mais ou menos o que é a diferença entre distribuição física e canais de distribuição? Ou tem alguma dúvida sobre o assunto? Tranquilo. Tranquilo. Tá, tá fácil a prova, não tá? Vamos para frente. As instalações físicas podem ser centro de distribuição ou armazéns e serão responsáveis por abrigar os produtos até que sejam entregues aos clientes, certo? Deixa eu... Quando eu escuto um barulhinho aqui, eu sei que é aluno querendo entrar. Pronto, acessei. Certo? Então, quando eu trabalho em instalações físicas, aí eu posso dizer o seguinte, que um CD, certo? Um CD, eu posso considerar como instalações físicas? Sim. Sim, porque é um centro, né? Centro de distribuição, não é assim? Né? Então, isso é uma instalação física. Tudo onde eu posso armazenar a minha mercadoria, tudo onde eu posso deixar disponível para entrega ao cliente. Então, como eu falei, o centro de distribuição lá de Cajamar, lá dos Correios, é uma instalação física, tá bom? E muitos outros aqui que nós temos. Desculpa. Né? E assim por diante. Então, instalações físicas já estão dizendo, né? Instalações, né? Galpões, prédios, armazéns, onde eu posso guardar minha mercadoria e elas possam estar disponíveis para o meu cliente, para que possa ser entregue ao cliente, né? Posteriormente. Tá certo? Então, detalhando ainda um pouco mais sobre canais de distribuição, somos o seguinte, ó. Como nós já falamos, são os meios pelos quais você entrega seu produto até o cliente final. Olha, a coisa mais simples do mundo. Se isso cair na prova, né? Já dá para tirar um 10, ó. São os meios pelos quais você entrega o seu produto até o cliente final. Tá vendo? Em outras palavras, é como você faz com que seu produto fique disponível para o shopper,
né? E aí eu pergunto, quem é que sabe o que significa shopper? Alguém sabe? Comprador. Opa! Parabéns, rapaz. Me dá um exemplo aí. Você acertou. A palavra é essa, comprador. Aí eu tô indo, presta atenção, certo? Eu vou ao shopping quando ele for aberto, né? Eu vou ao shopping lá com meus filhos, né? E aí leva a namorada junto. Um exemplo, tá certo? Leva o filho e a namorada junto. E aí a namorada disse: Olha, eu gostei daquele anel de brilhante. Digo, eita, quer dar o golpe. Né? Gostei lá do anel do brilhante. E o menino lá olhou assim: Papai, gostei dos brinquedos que estão ali. Tranquilo, né? E aí eu vou lá e compro para todos eles, certo? Né? Eu sou eu sou o shopper, sou o consumidor, eu sou o que nessa hora? É o consumidor final. Eu sou o consumidor final. Ó, pessoal, o shopper, né, é aquele que está fazendo a compra, né? Certo? Porque às vezes eu posso comprar para minha mãe, não posso? Tá entendendo? Então, eu posso comprar para meu filho, eu posso comprar para minha namorada, para a mulher, para seja lá para quem for, para um amigo, né? Então, o shopper é o comprador. Consumidor final, quem está lá consumindo é a pessoa que recebeu o presente, certo? Quem está lá fazendo a parte de consumir aquele produto. Ali é o consumidor realmente, mas o shopper é o comprador. Então, aqui vejam bem, né? Você faz com que seus produtos fiquem disponíveis para o shopper, né? Não para o consumidor final, nem o cliente. É a pessoa que vai comprar. Porque, como a gente está usando agora os canais de distribuição e ele está bem diversificado, seja lá qual for a forma, e principalmente pelos celulares, que a gente olha aqui, olha, vou fazer uma compra por aqui, divide em quantas vezes? Tantas vezes. Né? Então, alguém pede para mim, ó, compra para mim isso aí, eu pago para você. Beleza. Né? Então, quem comprou é o shopper, né? Quem vai consumir, quem vai usufruir do produto é o consumidor final. Dúvida até aí? Não, professor. Ó, Não. beleza. Ótimo, muito obrigado. Vamos para frente. Para que a distribuição efetivamente funcione, ela necessitará de atividades de união entre os agentes, certo? Dos canais, tais como estocagem e transporte. Isso é mais do que evidente, não é? Tá? Só vai funcionar bem se eu tenho alguém que transporta essa mercadoria, tá? Alguém que estocou essa mercadoria para mim, tá certo? Então, isso é só um beabazinho mesmo daquilo que a gente tem que saber, tá bom? Mas um beabá que pode cair na prova, né, pessoal? Então, para que a distribuição efetivamente funcione, ela necessitará de atividades da união entre os agentes de canais, quem está vendendo lá, quem está deixando disponível, né, quem está sendo responsável por fazer toda, né, essa distribuição, e, claro, junto com estocagem e transporte, tá bom? Então, nesse momento, nós podemos entender que isso pode ser o beabá muito simples, mas a gente sabe que tem gente falhando com isso aí. Tem gente que está vendendo a mercadoria talvez não esteja em estoque, não esteja tão disponível, tá? Uma coisa que eu observo muito bem aqui, quando a gente entra no site, a gente observa agora, né? Produto não disponível em estoque, não é isso? Né? Ou produto fora, né? Da promoção, porque não dá mais. Então, tem que ter, tá certo? Essa efetividade, né? Essa relação com a pessoa, com o shopper, né? Vamos usar esse termo agora, né? Que está comprando, tentando comprar esse produto, para que ele não possa comprar algo que não esteja em estoque, que não consiga ser entregue. Tá bom? E isso era muito comum no passado. Hoje, com a tecnologia, graças, né, nós estamos, tá bom? Nos tornamos muito melhores, mais assertivos nesse assunto, certo? Vou dar uma olhadinha aqui na sala, que eu estou vendo que alguém está entrando e está saindo. Sou eu. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Sim. Ótimo. Vamos entender algumas questões que também
eles impactam na logística, tá certo? Na cadeia de suprimentos, na distribuição. Esse outro assunto que eu quero falar com vocês é a legislação. Muitas vezes, né, algumas normas governamentais, né, de municípios, de estados, né, nos fazem para que nós possamos usar uma estratégia diferente de entrega, porque não está sendo possível. Então, vamos lá para o exemplo. As empresas devem estar atentas e se adequar à legislação e restrições, porque isso existe, né, em algumas cidades, tá? Então, a complexidade aumenta em função da necessidade da distribuição de produtos nas áreas urbanas das grandes cidades. Então, vocês conhecem alguma cidade em que há uma restrição de entrega de mercadoria? Quem é que pode me dar esse exemplo aí? Alguns interiores. Qual o interior? Qual cidade Professor, você conhece? Oi. é assim, tirando a vivência da empresa que eu trabalho, existe uma restrição, por exemplo, de produtos que a gente né, produz aqui, né? E para distribuir, por exemplo, para o Pernambuco, tem que ter o selo da Cefaz de lá. Aí, se eu for distribuir para Maceió, tem que ter o selo da Cefaz de Maceió. Então, aí acaba restringindo um pouco esses produtos e mexe um pouco em toda a cadeia na gestão da cadeia de suprimentos, desde a produção até a entrega, né? Por conta disso daí. Muito bem. Um colega aí falou que algumas cidades pequenas estão com restrições de entrega. Como é que se faz lá para entregar? Você sabe explicar, meu amigo? Acho que um distribuidor passa para outro distribuidor que tem esse alcance. Tá, vou dar um exemplo claro para você. Em Campina, caminhões, né, não podem circular por dentro da cidade o dia. Porque como a cidade tem ruas estreitas, né, são pequenas, né, tem movimentação de pedestres, tem movimentação de carros lá, fica com muita, eles têm um caminhão ali dentro. Então eles só podem utilizar lá, né? Então a cidade, o município restringiu, né, a distribuição dessas mercadorias através de grandes caminhões, de um toco, por exemplo, de um truque, né, aqueles caminhões que têm 2 eixos atrás, porque fica difícil, eles terminam atrapalhando o trânsito. Então, o que é que acontece lá? Muitas empresas terminam recebendo a mercadoria depois de 6 da noite, depois das 17 horas. Né? Então, aqui, olha, houve uma restrição. Ó, e aí, a empresa, né, teve que se adequar, tá bom? Para que pudesse fazer essa entrega. Tá certo? Isso pode acontecer em grandes cidades como em pequenas cidades. Que em João Pessoa, eu desconheço que tem essa legislação, essa restrição. Certo? Se tem, eu não desconheço agora. Mas em Campina Grande eu tenho certeza que tem. Certo? Então lá tem que ser veículos menores para fazer essa distribuição. Dúvida até aí, pessoal? Ô, professor. Não. Pode falar, velho. Professor, então, por exemplo, ali no Bom Preço, ali no centro, se você olhar a parte de trás, onde ele recebe material, tem uma informação lá que só recebe depois das 18. No caso, seria uma norma interna da empresa ou se encaixaria nisso aí? É por isso que eu estou dizendo. Eu desconheço se João Pessoa, né, a cidade de João Pessoa, tem alguma restrição, certo? Mas algumas empresas colocam normas, né? Isso já é antigo, né? As empresas já colocam. Porque vem Nesse caso aí é norma mesmo. É uma norma interna, né, da empresa, né? Às vezes vem fornecedores de fora com a mercadoria para ser entregue. Por exemplo, né, eu trabalhei numa empresa, vou dar um exemplo claro, numa norma interna, tá? Não é legislação. O cara chegava com uma carreta, tamanho de um trem, de 3 horas da tarde, para a gente descarregar essa carreta, e ele saía ainda no mesmo dia. Aí a gente dizia, olha, cara, não vai dar para descarregar essa carreta agora. É muito grande, muita mercadoria, para conferir uma a uma, não vai dar certo. Não, mas eu tenho, o motorista dizia, né? Mas eu tenho uma pressa, não sei o quê, eu tenho um compromisso. Não, infelizmente você vai ter que esperar.
tá? Porque aí você está sacrificando a gente para livrar o seu. Então, algumas empresas colocam essas normas, tá bom? Já deixam uma equipe preparada para isso, tá bom? E aí chegou um momento que a gente teve que trabalhar 24 horas, recebendo mercadoria 24 horas. Aí, sem problema, estava acontecendo isso aí. Mas se tiver no horário fixo, teria problema. Professor, Oi. em relação a isso, o Manaíra Shopping, alguns restaurantes, eles têm um horário determinado para recebimento também, e se encaixa dentro dessa informação que você está falando, porque eu trabalhava com um determinado produto que eles só recebiam no sábado e até, acho que eram as 9 horas, porque quando começavam os clientes não podia mais receber. E isso está de acordo com o fornecedor, que era o representante, junto com a empresa. Geralmente, os caminhoneiros já sabem, já estão cientes disso também. Isso. E às vezes muitos não, que falam assim, como o senhor falou, estou um pouco apressado, mas assim, às vezes uma grande rede, às vezes não aceita e prejudica o representante. Que eu trabalhei como representante e acontecia muito isso, do caminhoneiro, ele não aceitar o horário e a empresa também deixava voltar toda a mercadoria, porque não ia receber em horário comercial. Isso é ruim até para o empresário, porque tem a questão de despesa, porque quando passa do horário, o empregador tem que pagar hora extra, entre outros custos. Aí, tendo esse, como eu posso dizer, tendo esse horário fixo, porque o próprio empresário já sabe mais ou menos o tempo que vai durar para retirar o produto. Olha, isso aí tem que entrar em acordo. Tem não, por exemplo, realmente, ela falou aí, o Manaíra Shopping, os shoppings gerais, não dá para estar recebendo mercadoria o dia inteiro, né? Então, eles têm um horário específico para receberem mercadorias, né? Então, o horário de movimentação de clientes não dá para estar recebendo mercadoria. Então, tem um horário específico para isso. Então, isso já entra em acordo com o fornecedor. O fornecedor, eu te recebo só na tal hora. E o fornecedor se adequa a isso aí. Então, no caso, o distribuidor vai se adequar, né, às normas do cliente. E vai se adequar também às normas da legislação, da restrição, né, perante as leis municipais, estaduais, federais, seja lá quais forem. Certo? Mudando um pouquinho desse assunto, que nós já trabalhamos bem, valeu. Até alguns anos atrás, as comercializações eram bem regionalizadas. O que quer dizer isso? A gente só fazia compra entre as regiões, tá certo? Só entre a nossa cidade, o agricultor aqui, tá certo? Produzia para nossa... A gente consumia aquilo que era produzido nos nossos próprios campos, arredores, tá? Mas, mesmo assim, houve, né, um movimento muito grande, tá certo? Que a gente chama de globalização, né? Tá até o nome aqui. Que o canal tradicional, né, de atendimento ao consumidor era o varejo. No entanto, né, a globalização, a internet e, consequentemente, as tecnologias associadas a elas têm mudado esse panorama, certo? De produtos regionais. Ou seja, isso falou até anos atrás, mas isso já aconteceu há muitos anos atrás, tá certo? Desde a época, né, dos chineses que dominaram as navegações, tá certo? Dos romanos, então, cada um trazia mercadoria de um lado, sem consumidas, né? Tinha o caminho da seda lá da China, tinha muitos mercadores. Então, muitos anos atrás já havia, né, esse intercâmbio. Claro que não intercambiava o globo inteiro. Eram regiões pequenas, então a palavra regionalização está muito bem aplicada até para a época. Porque eram regiões específicas, Europa, Ásia. Não era Europa, Ásia e América, não dava na época, né? Depois começou a ter... Mas hoje, a gente comercializa produto do mundo inteiro. A gente pode achar de qualquer país aqui, lá, e vem para lá, vem para cá, certo? Então, a globalização, né, que aí vem a tecnologia, né, que nos ajudaram muito, tá certo? Os meios de transportes, tá? As fábricas ficaram mais distribuídas. Então, tudo isso, né, propôs para que esse canal de atendimento tradicional mudasse, né? E hoje nós tivéssemos um comércio global. É muito interessante que, se algum produto começar a ficar extinto em determinado país, talvez nós soframos aqui,
porque talvez eu precise da matéria, um componente do meu equipamento precise da matéria-prima desse produto lá, né? Então, eu não lembro se foi nessa aula aqui, mas teve um aluno, acho que tem um aluno aqui que trabalha com material de construção, não é isso? É aqui nessa turma? Professor, é nessa turma mesmo. Pronto. Ele estava falando que precisa de chapas, né? Tá certo? Telhas, né? Alguma coisa assim, não estava mais podendo entregar porque estava faltando um insumo, né? Que produzia, tá bom? Essa telha. Eu lembro que era uma telha que ele falou, tá? Porque vinha de outro país. Então, se faltar lá, prejudica a gente aqui na hora, né? Alguém comentou aí até na embalagem do feijão, tá certo? Ou de outros produtos, que era a embalagem, no caso o plástico que faz a embalagem, existia uma pigmentação que vinha de outra parte, né? De outro país, que aí não está vindo. Então, tá impactando na produção da embalagem. Eu tenho até o feijão, mas não tenho embalagem para embalar o feijão. Então, veja que a globalização está tão globalizada, estamos tão integrados, conectados, né, com o mundo, que se acontece uma ruptura, tá certo? Eu começo a ficar travado com algumas situações. Então, um exemplo disso hoje é o que nós estamos passando, né? Tá? Então, se alguém tem ruptura, né, nós sofremos com a situação. Certo, pessoal? Posso continuar ou tem alguma dúvida? Pode continuar. Ótimo, obrigado. Olha, empresas ou pessoas podem comercializar, né, com qualquer parte do mundo através de uma rede interligada, que aí já sabemos milhões de computadores, né? Então, estou aqui, está aqui no meu celular, eu faço um pedido para a China, né, que tem até alguns, que tem produtos também até nos Estados Unidos, sei lá, em qualquer parte do mundo. Não precisa ser China. Então, em Portugal eu posso fazer pedido, posso comprar em euro e assim por diante. Então, nós estamos interligados, não temos problema nenhum com isso hoje em dia, com a questão da tecnologia e que pode ser interligado, certo? O que pode ocorrer é uma falta de sinergia, né, entre as partes. E aí eu vou tratar essa sinergia com vocês, né, que é o quê? É quando duas ou mais pessoas ou empresas, claro, né, agem da mesma forma para atingir um determinado objetivo. É uma ação ou um esforço simultâneo, cooperação, coesão, trabalho ou operação associada. Então, quando eu penso em sinergia, tá certo? É quando nós queremos atingir o mesmo objetivo, tá bom? Então, as empresas têm o mesmo objetivo. Qual é? Atender o consumidor final, atender o cliente final, atender o shopper, né? Aquele que está disposto a comprar, certo? Então, essa sinergia é importante. Preste atenção nessa sinergia, certo? Esteja em sinergia comigo, tá bom? Alguma dúvida? Não. Vamos para frente. Nós temos, além disso, né, da sinergia, uma visão. A gente chama de visão holística. Tá? Significa a totalidade de tudo. Tudo que está acontecendo, eu preciso ter essa visão. Né? Considerar o todo, levando em consideração, né, as partes e suas inter-relações. Então, quando eu trabalho com a ideia holística, eu estou pensando na minha totalidade, uma visão holística, né? Eu estou olhando tudo, tá? Observando todos os detalhes, porque tudo é importante na hora de prestar um bom serviço, né? Um nível de serviço depende muito de visões holísticas, tá, pessoal? Uma questão, às vezes, que eu tenho, né, é que quando eu faço muito mesmo isso, né, se eu tenho algum problema, não consigo resolver, eu procuro ver quem é a outra pessoa que está passando pelo mesmo problema que eu para tentar resolver, né, o meu problema, já que eu não encontro solução. E aí nós chamamos isso, tá bom, de benchmarking. Né? Benchmarking, né? Que consiste no processo de busca das melhores práticas de gestão da entidade, né, numa determinada indústria e que conduzem ao desempenho superior. Alguém sabe como fazer um benchmarking? Ou alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ou tem algum exemplo que gostaria de falar
sobre benchmarking. Esse benchmark poderia estar focado no WCM, Six Sigma ou não? Não, aí são outras ferramentas, né? O benchmark... Mas olha... pois não. Pode falar. Benchmarking são produtos ou serviços que são considerados top de linha, vamos dizer assim, os melhores do mercado, né? Que exemplo eu poderia citar? Uma determinada marca ou serviço que é reconhecido como a melhor, uma top, vamos dizer assim, e todas as outras procuram seguir, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando se lançou a Air Fryer, a melhor marca é aquela que foi lançada, né? Acho que é Valita, não sei. E aí depois começaram a surgir outras marcas mais genéricas e tal, mas todo mundo sabe que a melhor é aquela original, né? Surgiu. E por isso mesmo é bem mais cara que as outras, né? Enfim. Ela teria o benchmark daquele produto, né? Vamos dizer assim. Que se aplica também a qualquer produto, qualquer serviço, etc. Bom, você falou algo interessante, né? E aí, realmente, nós podemos comprovar uma situação, né? Quando saiu aquela Airfry que você falou, né? As outras começaram a ver uma solução que aquela Airfry tinha e começaram a copiar a ideia, né? Tá? Mas aí você comentou aí, e eu, por prova própria, né? Eu tenho uma tia que ela tem, eu não vou dizer o nome da marca, né? Mas aí eu ganhei uma, muitos anos atrás, que, por sinal, continua no mesmo preço, nem baixou o preço, por incrível que pareça. Há muitos anos atrás eu ganhei a Airfry original, né? Assim, a que começou primeiro, né? Ganhei de presente. E depois vieram saindo as outras marcas. Minha tia comprou uma marca semelhante. E eu pensei aqui, putz, né? Quem comprou essa aqui, Airfry, né? Pelo preço que está, se ferrou. Porque está se vendendo agora produtos similares por um preço muito menor, 4 vezes menor, né? Ou até mais disso. Mas quando eu fui olhar realmente, né, a funcionalidade, né, elas ainda não chegavam à potência da que essa Airfry, que é da Valita, acho que é Philco Valita, alguma coisa, negócio assim, né, Philips Valita, alguma coisa desse tipo, né? São duas empresas juntas, né? Não, a potência não chega. Então, enquanto uma cozinha o assa, sei lá, em 15 minutos, a outra leva 1 hora. Leva quase 4 vezes mais o tempo de cozimento. Então, ela fez uma ideia, pegou lá uma ideia e copiou, tá certo? De certa forma, e tentou fazer, mas não conseguiu fazer com a mesma qualidade. Por isso que saía mais barato. Então, dá para entender que a outra é mais barata, né? Pelo tempo de cozimento, o tempo de ação, certo? Mas aí, quando você citou esse exemplo, foi bem feliz nesse momento. Mas benchmark, tá? Entenda que é o seguinte, ó. Olha o que está dizendo o texto. Consiste no processo de busca das melhores práticas, né? Então, o que aconteceu aqui, que você falou dos airfrys, né? Então, pode ser na gestão da entidade, né? Numa determinada indústria, né? Pode ser num produto, pode ser num serviço, certo? Né? Pode ser num serviço, pode ser em qualquer coisa, pessoal. Vou dar um exemplo, então, para vocês. Tinha uma empresa, se eu der esse exemplo, eu vou ter que repetir, né? Tinha uma empresa, isso é um fato, um caso real, uma empresa que transportava minérios. E aí ela transportava minérios, primeiramente, né, para trazer das montanhas, certo? Né, através daqueles carrinhos, né? Vocês já viram em alguns lugares, né, uns carrinhos, assim, parecem uns trenzinhos pequenos, os vagões, né, pequenos, parecem umas caçambas pequenas com as rodinhas lá de ferro e vinham pelos trilhos, né? Só que, como era muito enladeirado, era muito íngreme, tá certo? Tinha muitas subidas e descidas, né, umas curvas assim, sinuosas, esses carrinhos de vez em quando desencarrilhavam e caíam e perdiam minério. E aí os gestores ficaram assim pensando, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque a indústria que fornece esse carrinho não conseguiu resolver o problema. Como resolver esse problema? E eles começaram a pensar, né, numa outra empresa, tá certo? Que usasse carrinhos em trilhos e que não saía desses trilhos, não desencarrilhava, né? Então vocês sabem qual seria essa empresa,
que usa carrinhos em cima de trilhos e vai para cima, vai para baixo, vira a cabeça para baixo e não cai de jeito nenhum? Quem pode me ajudar? Estão me ouvindo aí ou não? Sim, professor. Alguém sabe da ideia de uma outra empresa que utiliza carrinhos em cima de um trilho que vai para um lado, vai para o outro, vira a cabeça para baixo? Seria ela poderia substituir isso por um mineroduto. Boa ideia. Mas Tá tendo muito delay, professor. Hein? Tá tendo muito delay. Eu imagino. A internet realmente não está ajudando hoje. Você tem dificuldade também. Ó, pessoal. A empresa que, nesse momento, essa indústria mineradora poderia copiar a ideia era numa montanha-russa. Então, na montanha-russa, os carrinhos vão de cabeça para baixo, vão para um lado, numa velocidade enorme, e ninguém cai desses carrinhos. Não é assim? Essa empresa mineradora observou, né, as montanhas russas. Eu quero conversar com o fabricante dos carrinhos de montanha-russa. Então, conversando com esse pessoal da montanha-russa, dos fabricantes desses carrinhos, conseguiram resolver os seus problemas, tá bom? Na mineradora. Então, veja que segmentos diferentes poderiam trazer a mesma solução, né? Outra mineradora. É um diferente. Trouxe a solução para eles. Então, isso foi um benchmark. Eu peguei um produto, uma solução, a melhor prática em outro lugar e apliquei. E eu ainda posso até ter melhorado depois. Então, isso chama-se benchmark. Certo? Alguma dúvida? Sim, Não, é isso mesmo, professor. Oi, alguém falou aí? Aqui, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente é distribuidora de energia elétrica. Então, a gente faz muita comparação com o resultado de outras distribuidoras. Então, exemplo, gestão operacional. É a Light que tem um melhor resultado. Então, para a gente é benchmark. Então, a gente faz muito comparativo em relação a resultado, mas com foco em resultado, entendeu? Sim, claro. Perfeito, perfeito. Isso é benchmark. Pessoal, eu acabei de entregar para vocês todo o material da prova, por incrível que pareça, e a gente deu um tour em tudo que nós estudamos, não foi mais ou menos aí? Claro que resumido, um pouquinho mais. Eu vou colocar esse material para vocês em slides no grupo de vocês de WhatsApp, certo? Vou colocar todos os outros que eu tenho no grupo de vocês, vou baixar esse vídeo aqui e vou colocar no YouTube e passar o link para vocês. Então, vocês vão ter uma semana de material aí para estudarem, ficarem à vontade. E na segunda-feira que vem, aqui a gente já terminou, né, nossa revisão. Na segunda-feira que vem, certo? Vocês já podem acessar, né? Podem acessar a prova. Vocês têm 24 horas para fazer essa prova. Combinado assim? Vai ser de que horas até que horas, professor? De meia-noite do domingo à meia-noite da segunda-feira, né? 0 hora Valeu, de 1, 0 hora. Dá Professor, tempo, não dá não? Prova? aquela atividade, pode entregar hoje, não é isso? No seu e-mail? Pode, amigo, pode. Fica à vontade. Passa para mim. Tá certo? Valeu. Valeu. Obrigada, Pessoal, professor. Professor, essa Qualquer atividade coisa que é só- para entregar hoje, Tá. onde ela está? Eu não encontrei ela no AVA. Essa atividade, a gente vem falando ela 2 aulas seguidas, certo? Está dentro das aulas que eu falei, que eu tenho postado para vocês. Entendeu agora? Já no finalzinho dos slides ela está lá. Não é um fluxograma, pessoal, aí que a gente colocou para fazer? Ok, eu procurei, mas Correto. Pronto.
Já vai entregando aí. Certo? Já leva lá. Vai chegar Vamos lá, pessoal. Estudem aí, tá bom? Vou mandar esse Vai material para enviar. vocês. E qualquer dúvida, você me pergunta pelo grupo, que eu tiro o que eu puder fazer. Tá certo? Amanhã fica acordado. Valeu, professor. Vai fazer o dever, não é para dormir, não. Não sei. Diga aí. Você vai botar essa aula lá no grupo? Essa aula gravada? Vou sim, vou sim. Vou sim. É. Tá bom? Professor, essa atividade pode ser entregue amanhã? Pode sim. Tá certo? Valeu, obrigado. Valeu, então. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite aí. Qualquer dúvida, a gente tá lá no grupo. Tá? Vocês ainda vão ver. Eu vou estar aqui ainda postando, certo? Lá no grupo de vocês, tá certo? Vou ficar um pouquinho online ainda. Vou tirar aqui o site. Vou fechar a gravação, tá? Para eu baixar essa gravação. Mas vou ficar online aqui postando coisas no grupo. Se alguém tiver dúvida, tá bom? É só conversar comigo, ok? Boa noite. Boa noite, meu.